Fala minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os legendários, um movimento que aconteceu aí há pouco tempo, aliás, vem acontecendo, em que é feito 3 dias de imersão, Os homens vão para lá para aprender a como agir como homens dentro de princípios bíblicos, tá? É uma questão, é uma nova forma, uma nova maneira, de introduzir a questão coaching no meio evangélico, no meio cristão, beleza? E eu quero apresentar a fala para vocês em 2 blocos. Primeiro, por que isso está aparecendo? Algumas verdades que esses movimentos trazem, ok? Ou pelo menos aparência de verdade, que é o que está atraindo as pessoas, beleza? E quais os cuidados que nós temos que ter? E por fim, um alerta para a igreja, tá bom? Eu talvez até comece pelo alerta aí para a igreja, tá bom? Inverter um pouco a ordem aí, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou graduado em Direito, tenho licenciatura em Filosofia, atualmente estou desenvolvendo meu mestrado em Filosofia e eu desenvolvo meu trabalho lecionando Teologia, Filosofia, advogando nas horas vagas, tá? Sem mais delongas, vamos lá, vamos comentar um pouquinho. Eu já falei aqui no canal sobre teologia do coaching, e eu sou muito crítico dessa teologia do coaching, tá? Muito crítico, beleza? E aí, surgiu esse movimento dos legendários, tá? No último ano, eu venho estudando muito sobre psicologia, inteligência emocional, terapia cristã, essas questões que vêm chamando a atenção das pessoas, ok? A gente não pode simplesmente pensar que nós já estudamos tudo, que nós não temos que considerar, principalmente as coisas que chamam a atenção do público em geral, ok? Nós vivemos numa época muito problemática. As pessoas elas se distanciaram de Deus. Por quê? A realidade do mundo funciona sem Deus. Basta você olhar. A democracia, os sistemas econômicos, políticos, nenhum pressupõe a existência de Deus. Tá? Portanto, quando alguma coisa chama atenção em nome de Deus, a gente tem que analisar e ver o que tem de certo e o que tem de errado. Até porque, se eu não entender quais são as verdades apresentadas, eu não consigo entender o que está atraindo as pessoas. Ou pelo menos as aparências de verdades, mesmo que seja uma meia-verdade, uma verdade ali deturpada. Então eu tenho que entender essas coisas para eu poder criticar e para eu poder orientar as pessoas que estão sob a minha liderança cristã, beleza? E é esse nosso papo aqui hoje, tranquilo? Então perceba o seguinte, movimentos legendários e alguns outros não são todos iguais, ok? Não são todos iguais, cada um tem as suas particularidades e eu vou te ensinar a entender como você separa aí o que presta e o que não presta, beleza? Não é muito difícil entender. O movimento legendários, especificamente, é um movimento que chama os homens para aprender a ser homens diante da Bíblia, ou através dos princípios bíblicos, ok? Qual o problema disso? Primeiro, não dá para dizer que você foi transformado em uma experiência de 3 dias, em uma imersão, qualquer coisa disso. Não tem jeito, tá? Eu já participei de treinamentos assim, recentemente eu participei de treinamentos dessa natureza. Não dá, você não é transformado em 3 dias. O que acontece? Ele é um start, é um pontapé inicial, ok? Igual a conversão. Você se torna consciente do seu pecado e entende que a única solução que você tem é Deus. Dali para frente tem um processo gigantesco, longo, de santificação, de mudança de hábitos e assim por diante, beleza? Então o máximo que dá para um camarada que foi no Legendário dizer, ele desce lá, chega lá, desce da montanha, paga milhões, que é caro com força, ele paga sei lá quantos mil, vai lá, faz, acontece e volta. E aí ele chega, eu mudei, não sei o que. Não, você não mudou. Você entendeu que você precisa mudar. Então o máximo que ele pode falar com a esposa dele é falar, olha, agora eu estou compromissado em ser um marido melhor. Eu entendi que eu preciso ser um marido melhor. Eu entendi que eu tenho que melhorar nesse ponto. Aliás, se ele não souber verbalizar os pontos que ele tem que melhorar, ele não mudou em nada. Beleza? Então isso é o que tem de verdadeiro. Beleza? Qualquer evento desse, em qualquer linha dessa. Beleza? É possível se apresentar. Ok? Isso é evangelho? Obviamente que não. Esse é o problema. E aqui está o grande risco. As pessoas
começarem a pensar que isso é o Evangelho. Não, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é a igreja, com pastor, com uma estrutura eclesiástica, cultos frequentes, né, cultos regulares, né, melhor dizendo, cultos regulares, com trabalho de ensino bíblico, com trabalho com crianças, né, ensino bíblico para todas as idades, enfim, isso é igreja. Tá? Comunhão, ceia. Nenhum movimento de coaching é igreja. Né? Aí, nessa linha, nessa crítica, entra aí Pablo Marçal, que está cobrando sei lá quantos mil para batizar os outros. Né? Atos, como é que eu vou dizer? Atos ministeriais é só um pastor ordenado que pode cumprir. Né? Ou pastora, né? Enfim, diáconos, diaconisas, dependendo aí de qual for o ato, né, ministerial. Né? Isso é só pastores ordenados, dentro de uma tradição cristã, que vai poder exercer esses atos. Né? E você vai lá, paga sei lá quantos mil para um influencer te batizar. Isso não é evangelho, gente. Isso não é evangelho. Você entrega a sua compreensão bíblica a um coaching, isso não é evangelho. Tá? Um coaching pode te ajudar no seu trabalho de liderança cristã, para que você entenda sobre inteligência emocional, para que você entenda sobre como lidar com pessoas, como motivar pessoas. Isso é válido. Mas o seu relacionamento com Deus é dado da igreja, com obreiros, com pastores, não com coaches. Tá? Então entenda. Eu quero dizer o seguinte, o trabalho de um coach pode te ajudar a lidar com uma série de coisas. Motivação, questões psicológicas, que é o papel de um psicólogo, um terapeuta em alguma medida, né? Então o coaching, tirando essa parte de psicologia, ele pode te ajudar com uma série de coisas. Orientação profissional, motivação, seu relacionamento interpessoal e assim por diante. Isso é válido dentro das igrejas. Né? Um líder que procure pessoas que têm mais trânsito, mais tempo de estudo sobre relacionamento interpessoal para que ele aprenda a lidar com pessoas, né? Para que ele aprimore. Isso é válido, não vejo problema nisso não. O que nós não podemos, e aí é onde está a questão dos legendários. Ele promete uma transformação. Ele quase promete uma conversão. Né? Você vai aprender como ser homem, como as escrituras te ensinam. Não, aí não. Aí não dá. Né? Aí não dá. Beleza? Substituir esse papel que é da igreja, que é de um ministério ordenado, aí ficou errado. Ok? Então, esse papel de guiar, de ensinar a palavra de Deus, não é mediar, tá? Não é mediar. Não existe mediação no Novo Testamento. Cristo morre e ele é o único mediador. Tá? Um pastor, um líder, um professor, ele te ajuda a entender o ensino bíblico. Ok? É isso. Não existe sacerdócio. Eu não sou sacerdote na minha casa, eu não sou sacerdote da igreja. Sacerdote é Cristo. Sacerdote é aquele que faz a mediação entre Deus e os homens. Isso não existe. Tá? Não existe nenhum homem que faça essa intermediação entre nós e Deus. O nosso acesso a Deus é por Cristo. Beleza? No Novo Testamento não existe. Sacerdote não existe. Então, qualquer movimento de coaching que tenta ocupar esse lugar de ensino bíblico, cuidado. Tá? Portanto, um coaching pode ajudar nisso que eu falei. Motivação, relacionamento, inteligência emocional, essa parte aí da nossa existência, mas jamais nesse ensino bíblico. Pode usar princípios bíblicos? Pode, não tem problema. Né? Não tem problema. Desde que essa pessoa não queira substituir a função da igreja e do ministério ordenado. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso. É claro que você pode se valer do ensino, da ajuda de qualquer coach, qualquer coisa desse tipo. Pode, mas tem que ter cuidado. Você tem que congregar, você tem que estar junto de uma igreja. E aí, o que o coaching vai te ajudar é na parte do seu relacionamento pessoal, no desenvolvimento das suas habilidades, dos seus talentos, no seu desenvolvimento profissional. E, em alguma medida, se for essa pegada e você escolher, na sua relação com as pessoas, você vai aplicar isso no seu relacionamento com as pessoas da igreja. Pode também, não tem problema. Beleza? Mas substituir isso não pode. E é aí que você identifica que é um coach sério e um coach meio charlatão. É assim que você identifica. Se o trabalho daquele coach quer substituir as ações ministeriais, está completamente errado.
tira ele de lá. A primeira coisa que um coach, eu, por exemplo, né, quem já assistiu alguma aula minha, sabe que eu ensino sobre a visão de mundo cristã. Então eu uso as escrituras. O que eu quero mostrar é o seguinte, você precisa olhar para a realidade como cristão. Por isso eu criei a plataforma Ethos. Né? A plataforma Ethos, ela é exatamente, quem quiser, né, vou até colocar aqui de uma vez o QR Code, quem quiser entrar aí pode, ó, tá vendo? Só escanear o QR Code. Tem o link também na descrição aí, tá? Eu vou colocar o link, vai ficar o link aí na descrição também, tá bom? Do vídeo. Então veja, o que acontece? Eu criei a plataforma Ethos exatamente para isso. Ethos significa ser, né? De onde vem a palavra ética, né? É um modo de ser, né? Por que eu criei a plataforma Ethos? Exatamente para apresentar uma visão de mundo cristã. Mas não é, em hipótese alguma, uma substituição da igreja. Você precisa ir para a igreja. Também não estou querendo ser coach, né? Eu sou professor. A ideia é mostrar para você como enxergar e como lidar com o mundo de maneira cristã. Aí sim, a gente vai para o lado de uma inteligência emocional, de lidar com as nossas emoções, entender quem somos, para entender as nossas emoções e lidar. Isso pode ajudar uma série de coisas, mas jamais substitui atos pastorais, atos ministeriais. Não dá para fazer um culto pela internet. Eu posso até orar, né? Enfim, mas não dá para fazer um culto pela internet. Entendeu? Esse é o ponto. E aí a pessoa passa 3 dias, né, numa imersão, e ela acha que aquilo substitui a igreja. Esse é o problema. Pablo Marçal foi o que mais escancarou esse ponto. Ele começou a cobrar para batizar as pessoas. Loucura! Loucura! Né? E a Bíblia fala dos falsos mestres. Agora, se tem falso mestre ensinando coisa errada, é porque tem gente querendo escutar. Né? A Bíblia fala sobre isso. Paulo escreve dizendo, olha, e terão comichão nos ouvidos e não suportarão essa doutrina. Ou seja, vão buscar esse tipo de coisa. Se tem gente fazendo isso, é porque tem gente para escutar. Esse é o problema. Maluco só dança se você bate tambor. Né? A gente não pode, como cristãos, bater tambor para o maluco dançar. Esse é o ponto. E esse é o meu papel aqui. Alertar, mostrar para vocês. De novo, não estou dizendo que qualquer coach é charlatão, que toda a ação de um coach é charlatanismo. Não estou dizendo nada disso. Não me entenda mal. Não me compreenda errado. O que eu estou dizendo a você é que se um coach é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, eu mesmo, né, a plataforma Ethos, filosofia de desenvolvimento humano, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, que trabalha com apresentação de cosmovisão, seja lá o que for, ele começa a substituir, ou ele te leva a acreditar que o que ele está falando é mais importante que o que você aprende na igreja, ou o que você vive como membro de uma igreja, ele está errado. Deu para entender? O congregar é extremamente importante, participar da ceia, tudo mais. Se você acha que aquele processo de coaching resolve sua vida, está errado. Beleza? Ele te ajuda a organizar seus pensamentos. Ele ajuda a te organizar a sua visão de mundo, mas só isso. Beleza? Agora um grande alerta. Se existem movimentos como legendários, talvez, não estou dizendo que é em todas, né? Talvez de uma maneira sistêmica, nós cristãos, as igrejas cristãs, estão deixando a desejar. Tá? E aí vai para todo mundo que é líder, que é professor, eu como professor de escola bíblica dominical, como professor e diretor de seminário teológico, né, como obreiro da igreja. Vale para todos nós. Será que a gente está realmente oferecendo ao nosso povo um ensino de qualidade? Os nossos púlpitos estão bem ocupados? Não é questão do púlpito vazio. O púlpito nunca está vazio, sempre tem obreiro lá. Né? Mas o que está sendo ensinado está suprindo as necessidades das pessoas? Aí, claro, a gente fala de onde estamos. Né? A igreja que eu pertenço, a Assembleia de Deus que eu pertenço, é um ministério muito sério. Um ensino extremamente sólido. Tanto que eu não tenho notícia de ninguém que foi para Legendários. Né? Eu participei de outros treinamentos sobre inteligência motivacional, né, e neurociência, que está dentro da neurociência. Ele fala assim, porque a neurociência diz isso, mas a Bíblia fala disso muito antes. Esse é o ponto. Né? Ele mostrando que o que a neurociência tem descoberto, a Bíblia já falava. Só. Né? Em momento nenhum ele manda você. Ele tenta substituir, ele quer fazer atos pastorais, né? Enfim, o treinamento que eu fui, o treinamento técnico. Beleza? O treinamento que eu fui. Né? Enfim.
fica um alerta, né? Onde que as igrejas estão falhando. Por quê? Nós vivemos em um mundo, como eu falei anteriormente, que meio que desprezou Deus e funciona numa lógica sem considerar Deus. Tá? Falo num sistema, né, de vida, de sociedade. E aí, tudo virou mercado. E óbvio, se a pessoa tem um interesse e aqueles líderes, aquele coaching despertou isso, ele vai transformar isso em dinheiro, gente. Isso é óbvio. Né? Isso nem precisa de muito esforço, ele vai transformar isso em grana. Aí se as pessoas aceitam pagar mais ainda, quanto mais a pessoa pagar, melhor. Beleza? Então isso virou um nicho de mercado, a gente tem que entender, virou um nicho de mercado. E nós temos que ensinar o nosso povo, olha, você não pode buscar no coach, na teologia do coach, atos ministeriais. O coach vai te ajudar com habilidades, com, sei lá, te ensinar a discursar, te ensinar inteligência emocional, que é o que eu estudo, né? Inteligência emocional, terapia cristã, tudo bem. Contudo, você tem que congregar. Ok? Os atos ministeriais é na igreja. Deu para entender? Né? E aí, talvez, as nossas igrejas estão sucumbindo muito ao ensino mundano. O que eu quero dizer com isso? Quando vai falar de relacionamentos, é muito comum você ver palestrantes brincando sobre o homem ter medo da mulher e romantizando essas coisas e não colocando as coisas no devido lugar, que cada um tem a sua função, que Deus fez o homem cabeça. Eu não sou sacerdote na minha casa, mas eu tenho que liderar a minha casa, tenho que ter voz ativa, né? Outra coisa, a gente romantiza muito a gula. O homem tem que ser forte, o homem tem que dar conta de defender, o homem tem que dar conta de trabalhar. Isso a Bíblia ensina. Tem uma aula aqui sobre marido e mulher aqui no meu canal, pode procurar. Né? E aí, quando a gente não apresenta isso, assimilando muito a cultura atual, que a cultura atual é essa, né? Tudo igual, todo mundo faz a mesma coisa. Não, Deus criou homem e mulher e fez coisas diferentes. E talvez isso não esteja sendo ensinado em muitas igrejas. E aí abre espaço para essas coisas. Deu para entender? Então fica o alerta. Beleza? Fica a nossa crítica, fica o nosso alerta. Eu espero que você tenha compreendido as coisas. Deixa aí no comentário se você gosta, se não. Beleza? Você que assistiu até aqui, eu quero te dar um presente. Tá? E aí, claro, você só vai se você entender. Esse QR Code que está aqui na tela, do lado de cá, tem um problema. Esse QR Code que está aqui é do grupo do WhatsApp da plataforma Ethos. Tá? A partir do sábado, não sei quando você está assistindo, mas se você estiver assistindo antes do dia 9/8, você pode acessar isso aí, se inscrever, que você vai receber os meus conteúdos. Caso você tenha interesse, além de acessar, você vai ser direcionado para um grupo, ninguém tiver uma comunidade lá do WhatsApp, ninguém vê seu número nem nada. Se você tiver interesse, uma vez por mês, a partir desse sábado, eu vou dar uma aula de inteligência cristã. Qual que é o objetivo? É entendermos a realidade do ponto de vista cristão. Então nós vamos juntar filosofia, teologia e inteligência emocional. Ou seja, um cristão pensa. Tá? Então terão ali aulas sobre quem nós somos, como entender a realidade humana, como lidar com o trabalho, como lidar com a família. Tudo isso será tratado nessas aulas de inteligência cristã. Beleza? É uma inteligência emocional aplicada, um desenvolvimento pessoal aplicando, né, os princípios cristãos. Beleza? Nesse grupo já tem a aula de sábado, desse sábado, aula inaugural. Tá? Nessa aula eu vou explicar para você, se você quiser continuar assistindo, como que faz. Gente, são aulas exclusivas. Tá? Só essa aula que está nesse grupo, inclusive. Né? Lá eu vou explicar para você como você tem acesso às aulas dos outros meses. Tá bom? Marcelo, já passou dia 9/8 e eu estou vendo seu vídeo. Simples, você vai entrar e você vai me chamar lá no Instagram. Meu Instagram está aí na descrição também. Lá no Instagram você vai me chamar. Falar, Marcelo, eu vi seu vídeo e eu vi que você tem aulas exclusivas e eu quero participar dessas aulas exclusivas sobre inteligência cristã. Eu quero aprender visão de mundo cristã, eu quero aprender apologética cristã, eu quero aprender a lidar com as emoções, a inteligência emocional do ponto de vista cristão e assim por diante. Tá? Eu quero aprender essas coisas. Aí lá no Instagram eu vou te mandar um link, você vai assistir a aula, né, entender como é que funciona, beleza? Eu vou te orientar.
Tranquilo? Se você tem interesse, entra. Se você está assistindo antes do dia 9/8, que eu estou postando isso aqui no dia 7, né, 2 dias antes, se você está assistindo antes do dia 9/8, entra no grupo que o link da aula tá lá. Tá? Desse QR Code. Nesse QR Code aqui. Tá? Difícil apontar, né? Nossa Deus. Nesse QR Code aqui. Beleza? Nesse aqui. Pra cá é mais fácil. Né? Nesse QR Code aí. Você entra. Tá lá. O link tá também na descrição. O primeiro link. Se for antes do dia 9, você entra. O link tá lá. Se não, você vai no meu Instagram. Me chama no direct que eu te oriento. Beleza? As aulas são exclusivas mesmo. Tá? São exclusivas mesmo. Você não vai achar o link aqui no YouTube. Você não vai achar isso em lugar nenhum. Tranquilo? Só se alguém te convidar, você vai ter acesso a isso. Se eu te convidar ou se alguém te convidar. Tranquilo? Beleza? Então é isso. Espero ter te ajudado. Espero que você venha comigo, que eu tenho certeza que esses conteúdos vão te ajudar demais. Beleza? E aí toda semana, na quinta-feira, tem vídeo publicado aqui no canal. Tá bom? E uma vez por mês tem um encontro ao vivo comigo, sábado às 10 horas da manhã. Eu estarei aí, se você quiser vir comigo, você vai ter as informações. Tranquilo? Então é isso. Um grande abraço, comenta, deixa sua opinião aí. Que Deus abençoe você, sua família e até a próxima.